Olá, sobre este vídeo de hoje, sobre o assunto deste vídeo de hoje, que vai ser um assunto muito massa, o assunto está neste meu livro, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes. Todo o assunto deste vídeo de hoje e muito mais está aqui neste livro. Este livro aqui é o resultado, o conteúdo do livro é o resultado de 25 anos de pesquisas minhas sobre como as cores atuam sobre o psiquismo humano quando elas estão nos nossos ambientes. Eu trabalho 28 diferentes cores. Nenhum livro no mundo trata de tantas cores como neste meu livro. Ele é essencialmente científico. Não tem nada de misticismo, não tem nada de subjetividade psicológica, não tem nada de crenças sobre cores. O livro você só pode encontrar comigo. Se você tiver interesse, você só pode comprar comigo através do meu site de vendas, que aparece aí embaixo no link, tá certo? É um verdadeiro manual para você usar a cor certa, no ambiente certo, para atividade certa. Para quem trabalha com couro, para quem não trabalha também, é um verdadeiro manual prático, fundamentado rigorosamente em ciência. Assim como a força eletromagnética, a força gravitacional, a massa, a energia, a carga elétrica, por exemplo, as vibrações também são fenômenos da natureza, por meio dos quais nós, seres humanos, interagimos com a realidade física, com as coisas e com os ambientes. Entre essas vibrações que atuam sobre nós na natureza, estão as vibrações das cores. Portanto, para além de qualquer significado que nós damos para as cores, elas devem ser consideradas sempre como fenômenos da natureza que atuam sobre nós, sobre o nosso psiquismo, sobre o nosso cérebro. Cor é isso. Esta é uma compreensão necessária, por meio da qual a psicodinâmica das cores pode ser postulada com base em fundamentos científicos. Isso significa que os efeitos psíquicos que as cores produzem no psiquismo humano não dependem das nossas crenças sobre cores. Isso é muito importante. Os efeitos psíquicos das cores não dependem da nossa preferência pelas cores. Portanto, a cor da qual você gosta pode lhe fazer bem ou lhe fazer mal. Pode ser fazer bem para o seu psiquismo ou mal. As cores não pedem senha para atuar sobre o nosso psiquismo. Quer nós gostemos delas ou não gostemos. Eu estudando esta explicação aqui, porque nos cursos e nos livros sobre cores, aqui no Brasil e no mundo, está sendo erroneamente ensinada uma psicodinâmica das cores fundamentada na subjetividade psicológica de cada um, numa relatividade perceptiva. E com isso, a gente não consegue fazer ciência. Nas universidades, a função psíquica das cores praticamente não é ensinada. É ensinada apenas a função estética. Se você é arquiteto, designer de interiores, decorador, paisagista, então você sabe que isso é verdade. Ensina-se apenas a função estética e não se ensina a função psíquica. E quando se ensina a função psíquica, é com base na subjetividade psicológica. Afinal, o que são as cores? As cores são sensações produzidas por energias, produzidas por vibrações eletromagnéticas. Fora da nossa mente, a cor é vibração, é energia. No nosso psiquismo, essa energia então produz a sensação em forma de cor. A cor só existe na nossa mente. Lá fora só existe energia, vibração. Essa energia da cor está lá, nas cores presentes nas paredes e nos móveis dos nossos ambientes. E quando nós olhamos para essas coisas, para as paredes, para os móveis, onde a cor está presente, então essa energia da cor entra no nosso cérebro e produz uma sensação que nós experimentamos na forma de uma cor. E contra isso, nós não podemos fazer nada. Nós somos passivos diante do poder que as cores possuem de atuar
sobre o nosso psiquismo. Essa energia da cor entra no nosso cérebro e produz sensações na nossa mente, independente se nós gostemos ou não gostemos das cores. Insisto nisso. Portanto, nada de subjetividade psicológica, pois isso é psicologismo. Nada de crenças sobre cores, é misticismo. Veja, um dos efeitos psíquicos produzidos pelas cores vermelha e laranja é o estresse. O estresse psíquico. Quer você goste ou não goste dessas cores, da cor vermelha ou da cor laranja, elas sempre vão produzir estresse psíquico em você. Num ambiente com dimensões reduzidas, a cor marrom, por exemplo, produz sensação de asfixia e sufocação, mesmo que esta seja a cor da sua preferência. Como, na sua maioria, os efeitos psíquicos produzidos pelas cores são inconscientes, a sua cor predileta poderá lhe fazer mal, sem que você saiba disso. O fato de você gostar de uma determinada cor, isso não vai livrar você do mal que esta cor poderá lhe fazer. Isso é algo bastante grave, pois vai que a sua cor predileta seja o vermelho, por exemplo, uma cor terrível para produzir estresse psíquico. E vai que esta cor esteja presente lá no seu ambiente, a cor vermelha, todos os dias, toda semana, todos os meses, o ano inteiro. Desse modo, pelo fato de você gostar desta cor vermelha, você não vai se sentir mal neste seu ambiente estressante, porque é uma cor da sua preferência. Mas isso não vai impedir você de ficar psiquicamente estressado neste ambiente. Portanto, em psicodinâmica das cores, gostar de uma cor não significa nada. O mesmo acontece com as nossas crenças sobre cores. Atualmente, entre os arquitetos, as cores pastéis são amplamente utilizadas nos ambientes humanos. São as cores da moda. É ensinado nas universidades que as cores pastéis são cores lavadas. E por causa disso, essas cores quase não excitam o psiquismo visual. E com base nisso, acredita-se que essas cores pastéis são inofensivas para o psiquismo humano. Isso não é verdade. Isso é só uma crença sobre cores. Pior, é uma crença sem fundamentação científica. Veja, as cores pastéis possuem quase nada de cromância. E a cromância é a essência de uma cor. A exemplo da cor cinza, que é uma cor terrivelmente depressiva, essas cores pastéis são cores sem essência cromática. No psiquismo humano, isso produz sensações de frouxidão psíquica, sensação de languidez psíquica, sensação de fraqueza existencial, sensação de sonolência espiritual. Tudo isso é produzido pelas cores pastéis. Os arquitetos dizem que as cores pastéis são relaxantes. E isso é verdade, sim. Eu concordo com isso. Porém, esse estado de relaxamento produzido pelas cores pastéis não é algo benéfico para o espírito, pois trata-se de um efeito maléfico. Trata-se de uma espécie de morbidez existencial, uma condição psiquicamente enfermiça. E é isso que produz pseudo-estado de relaxamento. Por causa desses efeitos psíquicos, quando a presença das cores pastéis é determinante no nosso ambiente, essas cores funcionam como gatilhos para a depressão psíquica. Gatilhos. As cores pastéis funcionam como fatores coadjuvantes na produção da depressão psíquica. É sempre grande a probabilidade de uma depressão psíquica se agravar num ambiente com cores pastéis. Grave bem isso. Um ambiente em cores pastéis deixa a pessoa mais vulnerável à depressão psíquica, mais vulnerável aos estados de melancolia
e de abatimento espiritual. A crença geral entre os arquitetos nas cores pastéis, sustentada pela ideia de que essas cores produzem relaxamento psíquico, desde um tempo que já é longo, tem colocado essas cores, as cores pastéis, no topo da moda arquitetônica. Acredite, se você é um arquiteto e no seu trabalho você não utiliza ou utiliza pouco as cores pastéis, isso torna você um profissional anacrônico, um arquiteto desatualizado. É assim que eles vão ver você, só porque você não usa as cores pastéis. Acredite, é assim que você vai ser tratado pelos seus colegas arquitetos. Para estar na moda, você tem que usar cores pastéis, que faz um mal grande para o psiquismo humano. Mas que importância tem isso quando nós refletimos no fato de que as cores estão presentes em praticamente todos os fenômenos e processos da natureza? Por que então só nos ambientes humanos as cores deveriam estar ausentes e no lugar dela nós devemos colocar cores pastéis? Por que essa ruptura com o modelo cromático e biótico criado pela natureza? A realidade cósmica é uma realidade que tem cores. Portanto, as cores pastéis não estão conforme o modelo criado pela natureza. Quando nós pensamos em ambientes humanos, 25 anos de estudos e pesquisas sobre os efeitos psíquicos produzidos pelas cores, quando elas estão presentes nos nossos ambientes, foram suficientes para a coleta de dados e comprovações de que as cores pastéis não devem estar presentes nos ambientes humanos, pelo menos em medidas determinantes, como infelizmente é o caso da arquitetura atual. As cores são fótons. Atenção, isso é importante. As cores são fótons. Isso você estudou lá na física do 2º grau. Mas o fóton é o quantum de energia da física quântica. E deste modo, a física quântica é uma física do fóton. Portanto, as cores possuem também um fundamento quântico, porque cor é fóton e fóton é o quantum. Isso explica porque, através da observação, a mente humana possui o poder de materializar a partícula ou o fóton lá no laboratório do físico, que é um processo que você conhece com o nome de colapso da função de onda. A física quântica mostra que o fóton interage com a mente das pessoas. E o fóton é a cor. Portanto, a cor também interage. Esse é o fundamento quântico da psicodinâmica das cores. Uma reflexão lúcida sobre isso nos mostra que o fóton, ou as cores, existem para interagir com o psiquismo humano. As cores são para os olhos e os olhos são para as cores. Então, por que nós vamos tirar as cores dos nossos ambientes e no lugar dela nós vamos colocar cores pastéis, cores sem cromância, cores com essência cromática fraca, violentando o modelo da natureza? Portanto, nada de cores pastéis em grande medida nos ambientes humanos. Cor pastel pode ser colocada como contraste, como elemento harmonizador, mas jamais como uma cor determinante. Nada de cores pastéis.